Senhor presidente, eu falei um pouco da questão de transparência na sessão da última terça-feira. Prezo muito pela transparência. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar com isso no serviço público. E a questão não é só salarial, não é só o salário de um vereador, ou de um servidor, ou de um cargo de confiança. A questão é tudo, porque ou a gente tem transparência ou a gente não tem. Transparência pela metade não é transparência. O ano passado, na presidência da casa aqui, a gente ficou muitas reuniões debatendo como a gente poderia fazer o novo site da Câmara e como poderia ser fácil para as pessoas acessarem todas as informações relativas às questões econômicas, custos da Câmara de Vereadores, enfim, todas as questões, porque as pessoas têm curiosidade, às vezes, saber qual é o gasto da Câmara de Vereadores, quanto é que um vereador ganha, quanto é que um servidor ganha, qual é a movimentação financeira, enfim, tinha que clicar 5, 6, 7 vezes, quer dizer, tem que ficar se desdobrando para conseguir essa informação. E não é uma informação só para a imprensa, é uma informação para a população. Ela tem o direito de saber o quanto é o custo de uma casa como essa, como é o custo do Executivo. Então, nós temos diariamente, né, o Diário Oficial Eletrônico. Eu sou um leitor do Diário Oficial Eletrônico, e ali estão todas as informações relativas à vida do Executivo e à vida do Legislativo. O ano passado nós implementamos isso aqui no Legislativo e sugerimos isso para o Executivo. O Executivo disse: implantem no Legislativo, que a gente implanta no Executivo. Mas nem todas as informações relativas aos servidores ou cargos de confiança, elas estão no Diário Oficial Eletrônico. E eu citei na terça-feira as férias, por exemplo, férias de secretários. Como é que a gente fica sabendo quando um secretário que recebe recurso público e um bom salário está de férias? Quem é o seu substituto e de que forma, a partir de quando vai ser nomeado? Nós não temos essa informação no Diário Oficial Eletrônico. O secretário Municipal da Saúde saiu de férias, eu fiquei sabendo pela imprensa. Outros secretários, por exemplo, o secretário de Planejamento, a informação que a gente tem é que na semana que vem estará de férias. Nós sabemos porque nós precisamos de uma demanda na Secretaria de Planejamento. Mas não sei se isso constará no Diário Oficial Eletrônico. Férias do secretário de Planejamento de tal dia até tal dia, e quem o substitui é fulana, de tal dia a tal dia. Enfim, essas informações, elas são relevantes. Por exemplo, se alguém leu o Diário Oficial Eletrônico hoje, nós temos informações importantes do Legislativo, exonerações e contratações aqui, efetivações. Por exemplo, o colega Mauro Cavanholo, que trabalhou aqui com a gente, era um CC ligado ao partido do presidente PTB, está oficializada a exoneração dele. Está no Diário Oficial, foi exonerado desde o início do mês. O Mauro era um servidor exemplar, e estava sempre aqui, ajudando. Hoje, quem está no lugar dele aqui é o Brem, que trabalhava no gabinete de Cassino. Está lá no Diário Oficial Eletrônico, e quem vê o Brem aqui, o que ele está fazendo aqui? Não, mas consta no Diário Oficial Eletrônico e as pessoas vão saber. Consta hoje a efetivação do presidente municipal do PTB no gabinete do vereador Cassina. Gilberto Melete, a gente já pode ter visto ele aí. O que o Melete está fazendo aí? Não, está fazendo aí porque ele foi contratado, está efetivado como um cargo de confiança e está no Diário Oficial Eletrônico. Consta a relotação de uma servidora do arquivo e protocolo, a servidora Cirlei Biasoli, consta que ela está relotada para outro setor. E quem vê ela em outro setor, é aqui que essa servidora está fazendo no outro lado da Câmara, se ela sempre a gente conheceu ela nesse setor. Então está no Diário Oficial Eletrônico. Não consta no Diário Oficial Eletrônico, por exemplo, do Legislativo, a cedência de uma servidora de recursos humanos para a Justiça Eleitoral. Bom, consta na comunicação oficial do município, no jornal, mas muitos de nós vão saber pelo jornal das mudanças de questões de servidores. É coisa pequena, não, mas se é a nossa vida funcional dos vereadores, ela é importante para todo mundo. A vida funcional do servidor também. Ela é importante, sim, e ela precisa ser transparente e precisa ser clara. Só não foi feito mais o ano passado, em dezembro, porque nós tivemos, durante todo o mês de dezembro, a área de recursos humanos fechada, por causa das férias de uma servidora e de licença saúde de outra. Inclusive, a folha de pagamento foi ameaçada até de não ser paga aqui, porque não tinha servidor na área de recursos humanos. Então, essas coisas elas não podem ficar assim na nuvem.
elas precisam ser transparentes, precisam ser publicadas. Aliás, quero acrescentar, eu peço aos nobres pares que votem a favor desse projeto, ele tem parecer favorável do IGAN e tem o parecer de constitucionalidade também aqui, da relatoria, mas eu peço assim, em prol do serviço público, não é para esmiuçar a vida de ninguém, mas as pessoas têm o direito, sim. Inclusive, eu quero acrescentar, numa outra proposição interna aqui da Casa, no portal de transparência, no espaço dos servidores, há uma atualização, se vocês verem lá, tem uma atualização semanal, a vida funcional do servidor. Nós temos 145 servidores aqui. Semanalmente, essa lista tem que ser... Eu peço uma declaração de líder. Semanalmente, essa lista tem que ser atualizada. Mas se a gente for ver no portal Transparência a lista dos servidores, nós vamos ver que não há informações totais a respeito da vida funcional do servidor. Por exemplo, atestado médico. Se um servidor está de atestado médico, bom, o Estatuto do Servidor preserva qual o motivo. Nós não se pode... a pessoa está com esse problema. Mas a população tem o direito de saber que o servidor está de atestado médico de tal período até tal período. Licença, nós temos várias licenças para servidor, licença saúde, licença interesse, licença prêmio, licença maternidade, enfim, na lista dos servidores, lá que é atualizada semanalmente, tinha que constar lá, Alberto Meneguzzi, licença interesse, de tal dia a tal dia. Então isso eu vou propor também aqui para casa. O ano passado não consegui fazer, mas eu acho que isso é transparência. E transparência não pode ser pela metade. E aí, todos esses atos que envolvem a vida de CCs, de servidores, a nossa vida funcional, dos nossos gabinetes. A própria vereadora Paula, no gabinete dela, tem uma outra jornalista, a jornalista Bibiana Ribeiro Mendes. A gente tem visto ela por aqui. Está hoje no Diário Oficial a contratação dela, a exoneração da... Isso é uma questão do gabinete, mas é importante, quem é a moça que está sempre aqui? Quem é ela? Afinal de contas, a vereadora Paula apresentou para todos os setores. No meu gabinete também teve a exoneração de uma servidora, a contratação de outra. Eu tomei a iniciativa de apresentar a nova servidora de gabinete em gabinete, em todas as secretarias, mas nem sempre isso acontece. Então a gente às vezes vê aqui pessoas estranhas, a gente não sabe. E aí essas nomeações e essas divulgações no Diário Oficial Eletrônico, elas demoram, às vezes, 15 dias para serem publicadas. Quer dizer, se os servidores que foram aqui já estão trabalhando desde o início do mês, somente hoje estão sendo divulgados no Diário Oficial Eletrônico, isso não tem que ser mais rápido. Transparência tem que ser mais rápida. De que forma? Bom, nós temos problema no setor de recursos humanos da Câmara, que tem um servidor, a outra servidora foi cedida, a outra servidora estava de licença. Nós temos que achar uma maneira de publicar isso de forma rápida e de forma transparente. Porque, repito, transparência pela metade não é transparência. Então, é no sentido de que a vida funcional de todos os servidores, dos cargos de confiança, ela esteja num clique ou em 2 cliques à disposição da população e da imprensa. É um direito que o cidadão tem em relação a quem recebe recursos públicos. E não somos só nós que somos vereadores ou quem é CC que recebe recurso público. O servidor público recebe recurso público. E também nós precisamos saber onde ele está, por que está ausente. Qual é o motivo da ausência? É licença, é atestado? Enfim, o Estatuto do Servidor protege também o servidor em algumas questões que são questões importantes. Mas nós temos o direito de saber da vida funcional de servidor, sim. E a nossa relação de servidores aqui da casa, por exemplo, ela não explica exatamente onde é que estão os servidores. Tem licença maternidade, tem servidores que ficaram 7, 8, 9 meses fora. E na lista... E está lá como um servidor que está tão tranquilo. Não, qual é a licença que ele está? Licença saúde? E até para preservar o próprio servidor, porque daqui a pouco o servidor está em licença saúde e daqui a pouco está aí de tarde procurando uma consulta médica e as pessoas dizem, olha, o servidor está aí no meio da tarde, passeando ou fazendo alguma coisa. Então sempre vai sobrar para o servidor ou vai sobrar para a Câmara. Então essas coisas precisam ser transparentes, precisam ser claras, precisam ser colocadas em um lugar e de fácil acesso. O Diário Oficial Eletrônico do município é um caminho muito importante. E não é só para o Executivo, para nós aqui do Legislativo também. O Executivo tem sim, nós precisamos saber qual é o período de férias do secretário, qual é o período de férias, quem o substitui, se a pessoa vai ganhar um FG ou se não vai ganhar um FG, isso nós precisamos saber.
nós precisamos saber, e o Diário Oficial Eletrônico é o fórum para isso. É o fórum para isso. Então, esse projeto é nesse sentido, de dar transparência e transparência total. E não é uma coisa difícil de fazer. Não é uma coisa difícil de fazer. É só colocar ali qualquer alteração da vida funcional de qualquer servidor, cargo de confiança, enfim. É só colocar no Diário Oficial Eletrônico que nós vamos ter diariamente ali as informações. Hoje mesmo nós estávamos falando do COMPAC. O COMPAC votou aí por um voto. Mas teve alterações na composição do COMPAC. Onde é que a gente poderia saber as alterações da composição do COMPAC nos últimos tempos? No Diário Oficial Eletrônico do município, que alterou vários membros de vários conselhos nos últimos dias. E está lá no Diário Oficial Eletrônico. Então é importante isso, sim. É importante que o Diário Oficial Eletrônico seja o grande veículo, porta-voz da nossa transparência. E que os nossos sites, tanto o site da Prefeitura, já disponibiliza o Diário Oficial Eletrônico, o site da Câmara também, e que as pessoas nos ajudem a fiscalizar, nos ajudem a tornar cada vez mais transparentes as ações públicas. Seu à parte, vereador. Vereador Meneguzzi, obrigado pela parte. Eu acredito que também vai nos auxiliar quanto a essa dúvida da população de quantos CCs nós, vereadores, temos, né? Eles ficam nos cobrando. Ah, mas vocês têm lá quantos? Tem um monte de pessoas que vocês indicam lá para trabalhar para vocês. Aí quando tu fala que o vereador tem 2, tu tá mentindo. A palavra é essa, não. Então todo mundo fica cobrando, achando que nós temos indicações de vários cargos aqui dentro, que nós podemos indicar na prefeitura. Seguidamente as pessoas cobrando. Ah, eu sou teu amigo, fiz campanha, me ajuda lá, indica algum conhecido. É verdade, isso é verdade. Não estou falando, se alguém não está gostando, é verdade o que estou falando. Ah, na prefeitura, me ajuda lá, um amigo meu, uma amiga minha foi indicada, você não é amigo desse ou daquele? Então nós temos que ser transparente para aquilo que a gente fala ali na rua, a pessoa possa acessar e ter certeza que o vereador está falando a verdade. Obrigado, vereador. Obrigado. Então esse é um projeto simples que pode sofrer ajustes no futuro também. A bancada do PSB, né, vereador, toma liberdade de falar sobre isso. Nós estamos também, em breve, vereador Edi, vereador Felício, protocolando aqui também um projeto que prevê também mais transparência nas viagens do executivo, prefeito, vice-secretário, enfim, com um prazo que isso possa ser publicizado. Ah, tem um portal transparência. Sim, mas a gente não pode ficar sabendo de uma viagem do prefeito por uma foto do aeroporto. Nós precisamos ter um prazo. Isso vale para nós também, para as nossas viagens, já estão ali, mas elas precisam ser divulgadas antes. Ah, depois tu tem lá o empenho da despesa, mas depois já foi a viagem. Ah, é estratégico não divulgar. Pode ser estratégico escambau, mas nós precisamos saber porque é dinheiro público, é a diária, é a passagem aérea, é o hotel. Nós precisamos saber, é uma figura pública antes. Por que está viajando, qual é o roteiro, enfim, e qual é a despesa disso. E isso também, a bancada do PSB está preocupado com isso, com essa questão da transparência, está formatando. Em breve vai apresentar aqui essa mudança e conto com a colaboração, a gente conta com a colaboração de vocês para que não só esse prefeito, mas que sempre seja assim para as futuras administrações, para a gente não ter surpresa, assim, de tipo, está viajando para onde? Por que está viajando? Qual é o custo disso? Depois que já viajou e depois que já gastou, isso é óbvio que tem que prestar contas, mas é importante essa publicização e também a transparência de forma antecipada quando há uma viagem de um prefeito, de um vice, enfim, de uma figura pública para qualquer lugar, para assuntos importantes. Então, era isso, senhor presidente. Peço aos nobres pares que apoiem e que votem sim a esse projeto, já que ele é considerado constitucional.